fazer, você vai sair de lá, né, com o peito estufado, poxa, hoje eu consegui fazer atividade, foi legal, hoje eu me bateu, me mordeu, jogou na menina, bateu no colega, foi legal. Mas vai ter dia que a gente vai pedir para acabar o horário da aula, porque acontece. Eu não vou dizer, não acontece, acontece. Né? Vai ter dia que vai ser light, mas vai ter dia que vai ser pesado, puxado. Então, lidar com o estudante com deficiência na escola não é fácil. E para que essa ação ela aconteça, a escola exige um planejamento pedagógico individualizado, acessibilidade estrutural e escutativa da comunidade. A gente já discutiu bastante sobre isso, né? Pela questão da estrutura, da escola. Será que essa escola ela está preparada para receber o aluno com deficiência, independentemente de qual seja a deficiência dele? E aí esse processo ele se fundamenta em 3 pilares essenciais para que esse lidar com esse aluno seja mais tranquilo, para que esse lidar com esse aluno ele possa acontecer. E o primeiro é a adaptação curricular. O segundo é a parceria com a família e o terceiro é a capacidade da equipe escolar. A escola ela não tem que estar preparada estruturalmente para receber esse aluno. Ela tem que estar também, o seu corpo de funcionário, a sua equipe, ela também tem que estar preparada. Porque se de repente o aluno da Dulcineia teve uma crise e aí a escola não está preparada para ajudar a Dulcineia, porque nesse caso não é a Dulcineia que vai se virar sozinha, não. Não é ela que vai se virar sozinha. Ela vai precisar do apoio, do amparo da equipe pedagógica, ela vai precisar do apoio também da professora do AE, porque senão ela vai sofrer sozinha. E aí a gente sabe que se essa parceria não acontecer, de fato a inclusão, a questão do olhar para essa criança, ela não está acontecendo como a gente viu que deveria acontecer. Só que nós sabemos que legalmente é tudo bonito e maravilhoso. Mas muitas das vezes essas leis, elas ainda não estão sendo colocadas em prática. Tá? E vocês que estão sendo formados, estão tendo esse conhecimento, vocês já podem ser esses agentes de transformação lá onde vocês estão trabalhando, tá bom? Apoiando e auxiliando esse estudante. Então vamos lá para a adaptação curricular, que já vimos, né, sobre essa questão da organização da adaptação curricular, o PEI, que já foi apresentado para vocês, o PAEE e a flexibilidade dessas avaliações. Até discutimos sobre o aluno com deficiência intelectual. O professor ele tem que aproveitar o momento em que ele está com conhecimento na cabeça. Estamos apresentando sobre gêneros textuais, aí tem que fazer uma questão, uma atividade voltada para gênero textual. Então, naquele momento em que está sendo desenvolvida a atividade, o professor ele pode muito bem usar aquele momento para avaliar aquele aluno. Porque se ele marcar uma avaliação daqui 15 dias, esse aluno vai conseguir fazer com a exatidão que ele estava naquele momento? Ele não vai, porque ele já vai ter esquecido, certo? E aí o pai, lá o plano do professor da sala de recurso, ele tem que estar ligado, né, com o plano da professora da sala regular. Porque lembra lá que o atendimento do AEE é uma complementação, né, é um fortalecimento daquilo que está sendo trabalhado em sala de aula. Como é que na sala de aula eu estou trabalhando as cores e a minha profissional de apoio está auxiliando meu aluno no desenvolvimento da atividade, ela está
ajudando a executar as atividades voltadas para as cores. Aí quando ela vai lá para a sala do AE, a professora da sala de recurso trabalha higiene corporal. Eles estão de consonância? Não estão. Estão totalmente desligados. Né? Então, essa adaptação curricular é isso. Trabalhar esses três eixos aí em consonância, em mão dadas. Senão, o aprendizado do aluno é que vai ficar prejudicado. A parceria com a família. Não é aquela parceria de eu estar mandando mensagem todo o tempo, não é aquela parceria de eu estar filmando a criança para estar mandando para o pai, não é isso. Quando a gente fala de parceria com a família, o que eu estou querendo dizer? Ah, esse ano eu vou receber a Maria. A Maria, ela é TA. Quando vocês são chamados para auxiliar o aluno, vocês, antes de ir para a sala, vocês já sabem como é a criança que vocês vão auxiliar, certo? Ou vocês sabem já lá na sala? Vocês estão pegos de surpresa? Mas isso não impede de eu ter esse contato, né? Qual é esse contato com a família que eu preciso ter? Eu recebi minha criança, então eu vou lá. Mãe, eu vou ser, né? Você é profissional que vai acompanhar o seu filho ou sua filha esse ano. Como é que ele é? O que ele come? Ele tem intolerância à comida? Ele tem seletividade? Como é o comportamento dele? Ele toma remédio? Então é essa parceria que eu preciso ter com a família. É eu ter esse primeiro contato, é eu ter essa... Não é para eu passar meia hora na porta da sala conversando com o pai ou com a mãe. Para isso, para essas conversas, pelo menos lá na escola que eu trabalho, no início do ano, eles fizeram, né, eles sempre fazem, não é rotineira, mas eles fazem, já fizeram uma reunião onde chamaram os pais, onde chamaram os ADS, onde chamaram a equipe pedagógica, eles têm esse primeiro contato. Então é essa relação que eu preciso ter com a família. Como que eu vou ajudar meu aluno se eu não conheço ele? E quem melhor para me dizer como é esse aluno, se não os pais, né? Se não a família. E aí, observe o desenvolvimento. No dia que ele conseguir fazer a atividade, relate para a mãe. No dia que ele não conseguir, relate para a mãe. No dia que ele se comportar, relate para a mãe. No dia que ele bater um coleguinha, relate também. Não esconda nada. Porque aí a família vai perceber que ela pode confiar em você, que você pode confiar nela. E essa troca de informação no início, ela é importante para até mesmo eu poder desenvolver um bom trabalho como aluno. E aí a mãe fala, quando ele não toma um remédio, ele fica muito agitado, ele bate em todo mundo. Então eu já tenho que estar preparado, porque no dia que ela me falar, professora, ele não tomou remédio, eu corro o risco de apanhar, né? Porque eles batem, eles não querem saber onde é que eles estão batendo, porque eles têm na mão que jogam, e aí a gente precisa ter esse primeiro contato, que é justamente isso, para essa troca de informação. A capacidade da equipe escolar, eu já falei para vocês, né? A equipe escolar ela precisa também estar atenta a essas situações. Quando a gente fala de inclusão, não é só eu jogar lá, não, ele está matriculado lá na escola, que é da rede municipal, então ele já está incluído. Isso não é inclusão. A inclusão acontece quando a criança de fato ela participa do processo educacional que está acontecendo naquela determinada escola, né? Ah, vai ter uma quadrilha, que agora está as festas juninas, agostina nas escolas. Ah, vai ter uma festa junina. Mas o meu aluno ele tem deficiência física. Ele usa cadeira de roda e ele quer participar. Ah, não, ele não vai participar porque ele não sabe dançar. Quem foi que disse que ele não sabe dançar? Por que eu não me disponibilizo? Não, professora, eu coloquei porque eu vou dançar com ele. Um aluno autista. Ano passado nós tínhamos um aluno
estiver mais agoniada, mais estressada, mais agitada do que ele, eu vou piorar a situação. Não grite com ele, né? Às vezes eu tive vários alunos TA na PAI. E aí, quanto mais calmo e mais manso você falar, você obtém um resultado melhor. Porque quanto mais alguém falar algo perto deles, principalmente os alunos autistas, eles ficam mais agitados. Até mesmo na sala de aula. Na sala de aula, quando a professora começa a cantar, eles já começam a demonstrar alguns sinais, né? Então, não grite, não discuta, apenas se acalme e tente ver a melhor forma com que você vai resolver aquela situação. Se for uma situação de autorregulação, a gente já sabe que a gente tem que tirar o aluno da sala de aula e acalmar ele lá fora, dar uma água. Às vezes, eles se acalmam com coisas que eles trazem de casa. Eu tinha um de 3 anos que ele se acalmava quando ele pegava a toalha e cheirava. Essa era a autorregulação dele. Era assim que a gente voltava ele para o eixo normal. Pegava a toalhinha e cheirava. Quando ele se acalmava, quando a gente controlava a situação, a gente cuidadosamente, a gente retirava a toalhinha dele. E aí a toalha era usada para esses momentos. Mas como que vocês sabiam disso? Porque no início do ano nós tivemos aquela conversa com a mãe e com o pai. Se não fosse a mãe e o pai nos falar sobre isso, a gente não ia descobrir que ele se acalmava quando ele pegava a toalhinha e cheirava. Procure identificar o que aconteceu antes. Né? Às vezes a criança, principalmente as que são autistas, muitas das vezes ela já vem agitada para cá, para a escola. Porque não dormiu direito, porque não conseguiu tomar café, porque não conseguiu almoçar, porque aconteceu alguma coisa que agitou ele. Então procure saber o que aconteceu, se houve mudança de rotina em casa, se o ambiente está barulhento, se ele está com dor, se ele está com fome, se ele está com sono. Qualquer crise, ela existe por uma causa. E aí eu só vou conseguir resolver se eu descobrir a causa. Se eu não descobrir, eu
muitas das vezes a culpa acaba caindo em cima de nós. Até a gente sentar e conversar, explicar a situação para o pai, muitos deles não aceitam, tá bom? Então proteja tanto ele quanto os demais colegas. Fale pouco, mantenha calma, dê tempo para ele. O aluno com deficiência ele precisa de tempo. Mas professora, a gente só passa
rotina todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa. Só muda as ações que a gente utiliza lá na sala. Quando eles acordam 2 horas, alguns já falam: vou merendar, vou tomar banho e vou para casa, né, professor? Você vai merendar, aí ele pulou a atividade. Você vai fazer atividade, você vai tomar banho, você vai jantar, aí você vai para casa. Até a rotina, até a sequência das ações que a gente faz na sala, eles aprendem. Outro dia estava na escola e aí elas já levantaram um pouco depois do horário, que às vezes não deixa eles levantarem depois do horário. E aí eles foram merendar, então a gente vai merendar porque depois a gente vai para o pátio, porque tem um dia lá que eles vão para o pátio. Vamos merendar, vamos sentar, vamos agradecer. Aí nós agradecemos e servimos a merenda. E teve um que falou assim, ó, a música. Porque a gente ora, canta música e serve a merenda. E nós pulamos a música. Maria, a música. Eles sabem, eles aprendem. Se eles tiverem uma rotina, eles vão ter sim aquele entendimento. Não, agora é hora disso. É por isso que é importante, aqui nós colocamos a agenda visual, mas a questão das plaquinhas para eles. Avisar com antecedência se tiver alguma mudança. Olha, não a dizer, hoje nós não vamos cantar. E ele me cobrou, e ela me cobrou. Entendeu? Então, tudo para eles tem que ser explicados nos mínimos detalhes. E utilize os combinados, que é a questão das plaquinhas que eu falei para vocês. O trabalho em equipe reforça lá aquilo que eu falei dos 3 eixos para vocês. A inclusão depende de uma parceria em que vai incluir todos da escola, até mesmo do vigia. Tá? Às vezes a gente pensa assim, mas é só o vigia, mas ele também tem um papel importante. Né? A criança com deficiência, o aluno com deficiência, se ele gostar da pessoa, ele não quer nem saber quem é. Ele gosta, ele vai querer estar perto, ele vai abraçar, ele vai beijar, ele vai querer aquela pessoa perto. Então, a inclusão ela depende de todos da escola, do professor regente que vai planejar o que vai ser trabalhado na sala de aula, do professor do AEE que vai orientar as adaptações necessárias para fazer para aquele aluno, da gestão da escola, da direção que vai organizar os recursos necessários para desenvolver determinada atividade, da família, que nós já abordamos isso, e do profissional de
fecha a porta, vai embora. E o menino fica desesperado lá gritando. Já presenciei situações onde o próprio professor coloca o menino para dentro, fecha a porta e a criança fica desesperada lá dentro. A primeira coisa que a criança tem que sentir em qualquer ambiente que ela vai é segurança. Se ela sentir segurança que ela pode ficar lá, ela vai ficar. Mas se ela não sentir segurança, ela não vai querer ficar naquele local. Segundo caso, Maria possui deficiência intelectual, demora para copiar. O profissional pode copiar para ela? Não. Mas ela demora demais. Passa a aula todinha para tirar uma frase do texto. Não importa. Nós não podemos, nem o profissional de apoio, nem o professor pode copiar para ela. O que a gente pode fazer para ajudar? A gente pode estar incentivando, orientando e respeitando o tempo dela. Tá bom? Pedro utiliza cadeira de roda, deficiente físico. A turma vai para a quadra. O que eu vou fazer? Ah, é futebol. O que eu vou fazer se ele não joga bola? Eu tenho que garantir que ele participe. Que essa acessibilidade, essa interação com o colega aconteça. Quando eu trabalhava na PAI, eu tinha 2 alunos autistas de nível 3, suporte 3. Um só ficava comigo, foi o que disse com a minha mulher, que eu falei para vocês, e o outro só ficava com a outra professora. E aí a gente foi para a marcha. Estava lá no período dos ensaios para a marcha. No dia que eu não ia, ele não ensaiava, porque ele só ensaiava comigo. Lembra que eu falei para vocês que eu tive uma aluna usuária de cadeira de rodas? No dia da marcha, dos ensaios da marcha, ela só ensaiava se fosse comigo, e ela ensaiava. Mas ela era usuária de cadeira de rodas. Mas ela ensaiava. Eu ia empurrando ela, marchando e empurrando ela, devagarzinho, mas ela participou. Então, nós precisamos garantir que eles participem desses eventos da escola. Ah, mas é futebol, professora. Você já se colocou? Está auxiliando um aluno com deficiência física e ter um campeonato na escola e vocês dois serem protagonistas da participação dele nesse evento? Aí está acontecendo a inclusão desse aluno no processo de ensino e aprendizagem, tá? E eu trago uma mensagem final para vocês. A inclusão acontece quando mudamos o nosso olhar. Ah, mas ele não joga bola não. O que foi isso? Ah, eu não posso falar para ele. Tu viu? Ele é deficiente visual. Tu viu? Vi. Vi, eu pude ver, eu pude sentir, eu pude entender o que está acontecendo. Tá? O estudante com deficiência, ele não precisa de pena, ele precisa de oportunidade. Se eu
entregava a mochila. Ele pegava a mochila e entregava para a criança. Ele pegava a mochila, escolhia uma cadeira e colocava atrás da cadeirinha dele. É eu dar autonomia para ele. É ele saber que ele tem também coisas que ele pode fazer. Ele não é deficiente físico. A mobilidade do braço dele é normal. Por que eu vou carregar? Né? Então, o simples fato de eu ir lá, professora, ou apoio, profissional de apoio, ir lá colocar a cadeirinha, a mochila na cadeira dele, entrar carregando as coisas dele, eu estou tirando a autonomia dele. Isolar o estudante dos colegas não podemos, né? Ele tem que estar inserido no meio dos coleguinhas. Ficar utilizando o celular durante a aula, a minha atenção é para aquele aluno. Eu não posso estar utilizando o meu celular enquanto o meu aluno está, não, mas ele está só brincando e eu estou utilizando o meu celular. Mas se ele cair, a primeira coisa que eu vou perguntar para você é o que você estava fazendo, né? Então, evitar gritar ou constranger o aluno. Faz isso rápido! Tu não está vendo que tu vai ficar ali por último? Menina, que demora para fazer as coisas. São coisas que eu já ouvi, são coisas que devem ser evitadas. Fazer diagnóstico, né? Nós não podemos, nem a professora da sala de recurso pode, na sala regular pode. Lembra que o diagnóstico, que agora são estudos de caso, é feito pela professora da sala de aula, pela professora do AEE, pela equipe pedagógica, então é um grupo de pessoas. Eu, enquanto profissional de apoio, eu não posso chegar e estar diagnosticando nenhum aluno, tá bom? Decidir sozinho as adaptações pedagógicas, isso aí já ficou bem repassado para vocês, né? Então, para finalizar, eu trago essa reflexão para vocês. A verdadeira inclusão acontece quando deixamos de enxergar apenas a deficiência e passamos a reconhecer as capacidades, funções e o potencial de cada aluno. Tadinho, ele é deficiente. Às vezes nós até taxamos os nossos alunos, né? Teu aluno, ele é deficiente visual. Ele é autista. Sim, mas como é o nome dele? O João. Hoje, esse ano, eu vou ser apoio escolar do João. Ele é um aluno assim. Nós precisamos ver ele antes da deficiência. A deficiência só é uma limitação, mas ele pode ir além daquilo que nós imaginamos dele. Tá bom? Então, quero agradecer a participação, a presença de todos vocês, tá bom? Por hoje eu encerro a minha participação no curso. Foi bom e foi um prazer estar com vocês. E agora eu vou passar a palavra para o professor Maxiel. Boa noite a todos. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Maxiel, sou psicanalista clínico. Atualmente faço parte da equipe multidisciplinar na Secretaria de Educação. E hoje nós estamos aqui com essa finalidade de falar um pouco sobre esse tema, de suma importância, dando aí seguimento a essa capacitação, onde vocês estão aqui buscando esse conhecimento, porque a maioria de vocês já atuam como ABE, como auxiliar de vida escolar, como apoio dentro da sala de aula. E essa capacitação ela vem trazer nada mais, nada menos que mais conhecimento, mais bagagem para vocês estar lidando com os alunos dentro da sala de aula.
sou capelão, sou juiz de paz, né? Tenho algumas outras formações, como ABA e algumas outras aí dentro da área da educação. E atualmente eu estou atuando como psicanalista dentro da educação, onde eu faço esses atendimentos específicos aos profissionais da educação, mas aí também atendemos a demanda da educação especial, onde atendemos aí os alunos PCDs, né, com várias deficiências, e nós estamos aí auxiliando também nas escolas dentro dessa demanda. Tá bom? E nós vamos falar um pouco sobre esse tema, né? Comportamento, autorregulação e manejo de crise no contexto escolar. É um tema de grande relevância, né? E o objetivo dessa palestra aqui, nesse momento, é capacitar os profissionais de apoio escolar para compreender os comportamentos apresentados por estudantes, identificar sinais de desregulação emocional, aplicar estratégias de autorregulação e atuar de maneira segura e ética durante situações de crise, favorecendo a inclusão e o desenvolvimento do estudante. Então, esse é o objetivo geral desse momento. E, ao final deste encontro, os participantes deverão ser capazes de compreender a diferença entre comportamento inadequado e comportamento decorrente de uma necessidade. Então, quando nós finalizarmos, nós vamos falar sobre isso no decorrer deste momento. Vocês têm que estar aptos a compreender isso, a ter essa compreensão e identificar qual é essa diferença entre comportamento inadequado e comportamento decorrente de uma necessidade, né? Onde muitos alunos eles apresentam um comportamento e muitas das vezes as pessoas de fora acabam fazendo um pré-julgamento. Às vezes isso é malcriação, né? Isso é porque a mãe não educa esse menino, um menino mal educado, é isso, é aquilo outro, faz diversos pré-julgamentos em relação àquele aluno. Então nós temos que buscar compreender e entender essa diferença entre o comportamento inadequado e o comportamento decorrente de uma necessidade, né? Então, ao longo da palestra, nós vamos ver sobre esse assunto. Segundo ponto, reconhecer fatores que desencadeiam crises comportamentais. Então, a gente vai aprender um pouco a compreender o que leva um aluno a ter uma crise, a desenvolver uma crise aqui, a desregular dentro da sala de aula. Terceiro ponto, identificar sinais de autorregulação e desregulação emocional. Quarto ponto, aplicar estratégias previstas no ambiente escolar. Quinto ponto, conhecer formas adequadas de manejo durante a crise. E desenvolver postura acolhedora e respeitosa. Fortalecer o trabalho colaborativo entre professor. Competências desenvolvidas. Observação e análise do comportamento, comunicação empática, resolução de conflito, tomada de decisão em situação de crise, trabalho em equipe e promoção da inclusão escolar. Essas são as competências que nós vamos desenvolver ao longo desse momento. Todos os dias, você, profissional de apoio escolar, convive com estudantes que apresentam diferentes formas de aprender, sentir, comunicar e reagir às situações
comportamento é uma forma de comunicação. Ontem eu estive acompanhando a aula da nossa professora Tereza e ela estava falando sobre a comunicação alternativa, ela se encaixa justamente aí. Alguns comportamentos da criança, ela está tentando se comunicar, ela está tentando falar algo. E o que nós precisamos buscar entender, ter essa compreensão, o que aquele comportamento quer dizer, o que está por trás daquele comportamento. Por que a criança está chorando? Por que a criança está com a mão no ouvido? Né? Por que aquela criança se jogou no chão? Então, todo comportamento, ele está querendo dizer alguma coisa, ele está querendo falar alguma coisa, ele está tentando se comunicar. Levando em consideração que a forma de alguns alunos que possuem um transtorno, né, uma deficiência, uma condição, eles não se comunicam da mesma forma que nós nos comunicamos. Então, ele tem a sua maneira de se comunicar. E eles utilizam a comunicação alternativa. E muitas das vezes, se nós não buscarmos esse entendimento, nós não vamos compreender o que ele quer dizer naquele momento, o que ele quer falar, o que ele quer representar naquele momento. Então, o nosso papel não é apenas acompanhar o estudante durante as atividades escolares, mas compreender suas necessidades, prevenir situações de crise e contribuir para que ele participe da vida escolar com segurança, autonomia e dignidade. Então, o papel do ABE é justamente esse, né? Não é apenas acompanhar, né? Eu acredito que você já ouviu muito sobre isso aqui ao longo desse curso, dessa capacitação, que o papel do ABE não é apenas acompanhar o aluno, não é apenas estar ali do lado, não estou aqui só para acompanhar. Não é isso, né? Vai muito além, nós vamos ver aí no decorrer desse momento. Então, o primeiro ponto aí, o comportamento é uma forma de comunicação. O que é comportamento? Todo comportamento possui uma função. A criança nem sempre consegue expressar verbalmente, por isso ela comunica através do comportamento. Então, nem sempre a criança ela vai conseguir expressar verbalmente, ela vai conseguir falar. Por exemplo, a gente tem crianças que não verbal, então a gente requer aí uma atenção maior, né, e a gente tem que buscar entender essa criança, esse aluno, né, nesses pontos, aonde ela pode representar, ela pode apresentar aí dor, medo, né, ansiedade, irritação, sobrecarga sensorial, dificuldade de comunicação. Então a gente tem que entender que cada comportamento desse, o que ela está querendo falar, o que ela está querendo dizer. Né? O que esse aluno ele está querendo transmitir com essa ação, com esse comportamento. Então a gente tem que procurar entender. É importante, antes de corrigir o comportamento, precisamos compreender o que a criança está tentando comunicar. Bom, então é muito importante isso aqui. Antes de corrigir o comportamento, procure entender o que a criança está querendo falar. O que a criança está querendo se comunicar? O que está querendo dizer com aquele comportamento? Então, antes de querer aí chamar a atenção, procure entender aquela criança quando está nessa situação. Então, toda pessoa se comunica. Algumas utilizam a fala, outras utilizam o gesto, outras utilizam expressões faciais,
não se acha capaz de fazer aquela atividade naquele momento. Então ela não vai conseguir se expressar. E o que é que ela vai falar? O que é que ela vai fazer? Qual a atitude? Qual o comportamento? Então pode vir aí vários comportamentos. Ela pode chorar, né? Ela pode ter, naquele momento, ela pode se desregular, né? Porque é uma pressão para aquela criança, né? Para nós, ditos normais, quando estamos diante de uma atividade, muitas das vezes a gente sente aquele friozinho na barriga, né? Imagina uma criança, um aluno que é PCD, que tem aí as suas peculiaridades, né? Aí imagina ele diante de uma atividade, né? Então ele vai sentir um medo, e esse medo pode fazer com que ele tenha uma desregulação, né? Pode ter, desencadear uma crise. Então, ele quer dizer, não consigo fazer essa atividade, estou com medo, estou cansado, este ambiente está muito barulhento, não sei como pedir ajuda, estou frustrado, né? Então, o comportamento, ele fala, né? Ele fala. Por isso devemos substituir a pergunta. Por que ele fez isso? Pela pergunta. O que provocou esse comportamento? Né? Então não é eu fazer essa pergunta. Por que ele fez isso? Por que ele teve esse comportamento? Né? Eu não devo fazer essa pergunta. Eu devo substituir pela pergunta a seguinte. O que provocou esse comportamento? O que desencadeou esse comportamento no aluno? Por que ele está agindo dessa forma? O que aconteceu? Né? E é importante, você como AVE, como auxiliar escolar, ter essa compreensão. Porque se você busca essa compreensão, você vai trabalhar na prevenção de crise. Você vai trabalhar para que o aluno não venha ter outra crise, outro desregulamento dentro da sala de aula. Então essa mudança de olhar transforma nossa prática profissional. Bom? Comportamentos
possa buscar conhecimento em cima daquele CID, né? Porque você vai passar o ano todo com aquele aluno. Então você tem que buscar conhecimento específico como lidar com o seu aluno. Porque cada aluno ele é único, né? Ele é único. Então você tem que buscar o entendimento ali daquela deficiência, daquele transtorno ou daquela condição do seu aluno para que você possa ter êxito durante o ano letivo com ele, né? Então vamos lá. As 4 funções do comportamento. Todo comportamento geralmente busca entender uma necessidade. As funções mais comuns são obter a atenção, né? Isso é muito comum. Esse é o primeiro. Vamos tentar aqui. O estudante percebe que sempre que grita, o adulto vai até ele, né? Isso é muito comum, né? Quando o aluno está dentro da sala ali, a professora da sala regular está passando ali uma atividade, explicando ali um assunto, e o aluno que é PCD, ele grita. Então, no momento que ele grita, o que é que o ABR faz? Já corre e vai para lá. Não é comum isso? Não é normal, sim ou não? Então, é a primeira atitude. Então, ele vai ter isso aí. Então, e quando ele quer chamar a atenção, ele sabe o que fazer. Ele já pegou o seu ponto fraco. Então, quando ele quer sua atenção, o que é que ele vai fazer? Gritar. Se ele sabe que toda vez que ele grita, você corre e vai até ele, então ele vai gritar. É um mecanismo que ele criou para chamar a sua atenção. Então, com o tempo, aprende que gritar é uma forma eficiente de chamar a atenção. Então, por isso é o primeiro ponto aí da função do comportamento, né? O segundo é escapar de uma atividade. Vamos ver esse exemplo. A professora entrega uma atividade difícil. O estudante começa a chorar, né? Alguém já passou por isso aí? A professora da sala regular passa uma atividade que, do ponto de vista da criança que é PCD, para ele é difícil. E realmente é. Ele não aprende na mesma velocidade que nós aprendemos. Então, para ele, tudo é mais difícil, tudo é um pouco mais complicado. Então, o que é que ele faz para escapar da atividade? Ele chora. Ele chora. Toda vez que vier uma atividade, ele vai chorar. E o que é que o AVE tem que fazer nesse momento? Vai entender isso como uma desregulação e vai tirar ele dentro da sala de aula? É o correto? Sim ou não? Não. Não pode tirar ele dentro da sala de aula. Pelo menos nesse momento, não. Porque o que ele está usando? Ele está usando de um meio de escapar da atividade. Então, se a gente cede a primeira vez, todas as vezes que der uma atividade para ele, ele vai chorar. Toda vez que der uma atividade para ele, ele já sabe como vai sair dentro da sala de aula. Vai chorar. Então, não pode ceder. Tem que procurar meios de fazer com que aquela criança permaneça dentro da sala de aula. Precisa-se buscar mecanismos, né, para trabalhar com essa criança para que ele venha fazer a atividade. Então, a atividade é retirada. Sem perceber, o adulto reforçou aquele comportamento. Então, quando você tira ele dentro da sala de aula, você está reforçando aquele comportamento dele. Entendeu? A criança chorou, vou tirar ele dentro da sala de aula. Então, o que você está fazendo? Reforçando o comportamento. É negativo. Não pode tirar a criança dentro da sala de aula pelo simples fato de ele estar chorando porque não quer fazer uma atividade. Terceiro, corrigir, conseguir algo. Quando ele quer conseguir algo, o que é que ele faz? O estudante quer um brinquedo. Quando não consegue, faz
não. Quando diz que não, ele começa a chorar, desesperadamente. Aí você, para acalmar o ambiente, para calar a criança, você vai e cede. Acaba pegando o carrinho, arrumando outro carrinho, dando para aquela criança. Ou às vezes até negocia com a outra criança, né, dá outro brinquedo para pegar aquele carrinho. Só que é uma atitude correta? Não. Porque você está mais uma vez reforçando uma atitude daquela criança. Né? Então ele vai entender isso como uma atitude, um comportamento que funciona. Né? Então todas as vezes que ele quiser alguma coisa, ele vai chorar. Vai chorar e vai parar só quando conseguir o que quer. A gente vê muito isso nas crianças ditas normais. É assim, não é? Eu sou pai de 3 filhos, eu sei disso. Né? Então, quando eles queriam alguma coisa, eles choravam, se jogavam no chão, até fazer a gente ceder. Bem que comigo não funcionava, eu nunca fui muito de ceder nessa questão de choro de criança. Né? E graças a Deus estão vivos até hoje. Né? Tá bom? Então, esse comportamento, se a gente ceder, a gente vai estar mais uma vez reforçando um comportamento errado da criança. A quarta função do comportamento: necessidade sensorial. É muito comum em estudante com TEA. Né? Isso é muito comum em um estudante com TEA. Ali a questão da balançar o corpo, jogar o objeto, girar, né? Girar o objeto, bater palmas e andar de um lado para o outro. Esses comportamentos ajudam. Me ajude aí. Esses comportamentos ajudam algumas crianças a organizar o próprio sistema nervoso. Então, é um comportamento da necessidade sensorial. Então, são comportamentos que vão ajudar a criança a se autorregular naquele momento dentro da sala de aula. Então, às vezes tem comportamentos que a gente julga que é um comportamento errado, mas é um comportamento que ele está usando para se autorregular naquele momento de crise. Né? Então, todo comportamento tem uma função. Veja essa reflexão. Todo comportamento tem uma função. Quando compreendemos essa função, deixamos de agir apenas para parar o comportamento e passamos a atender à necessidade que o provocou. Tá bom? Então, todo comportamento ele tem uma função. Todo comportamento de uma criança que é DCD, que tem um transtorno, tem uma condição, né, ele tem uma função. Então, quando nós compreendemos essa função, deixamos de agir apenas para parar. E às vezes, muitas das vezes, a gente só quer parar a criança. Né? A criança está ali chorando, gritando, se esperneando, se joga no chão, a gente só quer parar aquele comportamento naquele momento. A gente quer parar de qualquer jeito, quer fazer de tudo para que aquela criança se regule novamente, volte ao eixo, né? E a gente faz de tudo para parar. Só que isso não é importante. O importante é que nós venhamos compreender para que possamos entender a necessidade que o provocou, né? Que provocou aquele comportamento. Então a gente tem que buscar ter essa compreensão. Por que ele agiu dessa forma? O que desregulou? O que aconteceu? Por que ele está gritando? Por que se jogou no chão? Por que saiu correndo da sala de aula? Alguma coisa aconteceu. Tá bom? Então nós vamos agora para
dentro dessa área. Né? Então é um homem que tem uma experiência muito vasta e a gente aprende muito com ele. Mas, voltando aqui, com a ajuda, essa criança que antes ela gritava, ela joga os materiais, os vasos nos colegas, com a ajuda ele aprende a respirar, ele aprende a esperar, né? Aprende a aceitar perder, né? E aprende a tentar novamente. Mas isso é o ABE que naquele momento ali vai estar passando essas informações para ele, ensinando isso para ele, né? Vai ensinar ele a respirar, vai ensinar ele a esperar a vez dele, porque tem crianças que é assim, às vezes a gente não pode levar, porque se toda vez que a criança quiser algo, por exemplo, num jogo, eu não posso usar a deficiência do aluno para que ele passe na frente. Não, a gente está no processo de aprendizagem, então eu não posso usar a deficiência dele para toda vez eu passar aquela criança na frente, não, porque ele, a gente usa muito o termo, porque ele é especial, ela é especial, então tem que passar na frente, não tem que esperar a vezinha dele. Porque se todas as vezes a gente passar na frente, ele vai achar que a vida é fácil demais, né? Ele vai achar que a deficiência, a condição que ele tem, vai abrir todas as portas para ele. E não é assim. Talvez funcione dentro da escola, dentro da sala de aula, mas quando ele sair da escola não vai funcionar e ele vai se frustrar. Então é por isso que a gente tem que aprender isso aqui, né? Tem que ensinar ele a esperar a vez dele. Tem que ensinar a criança que ele deve aceitar perder. Ensine para ele que na vida a gente só não ganha, não, a gente perde. Então nós temos que ensinar. E ele tem condição de aprender? Tem. Todos têm condições de aprender. Talvez ele não aprenda na mesma velocidade. Talvez ele vá chorar por muitos e muitos dias querendo ser o primeiro, querendo ganhar todas as vezes. Mas vai chegar uma hora que ele vai ter a compreensão e vai dizer, não, eu vou ter que esperar. Eu vou ter que saber perder, né? Mas isso aí você vai ensinar da seguinte forma, você perdeu hoje, mas amanhã você ganha. Vai trabalhando isso na mente dele. Se amanhã ele perder de novo, não se preocupe não, você vai ganhar. Vai chegar uma hora que você vai ganhar. Vamos tentar mais uma vez. Tente novamente, né? Tem que trabalhar isso na mente da criança, do aluno, para que ele não venha se frustrar lá na frente. Então isso é autorregulação. Bom? Pode passar. Crianças com TEA, TDAH e deficiência intelectual, esses estudantes podem apresentar maior dificuldade para controlar impulso, esperar, lidar com frustrações, compreender regras, organizar emoções. Isto não significa falta de inteligência, significa que eles precisam de apoio para desenvolver essas habilidades. Porque tudo isso são habilidades e eles precisam de apoio para desenvolver. Né? Para nós que somos ditos normais, nós precisamos muitas das vezes de apoio para desenvolver algumas habilidades, sim ou não? Agora imagine uma criança, um aluno que é PCD, que tem aí uma condição, um transtorno, né? Uma deficiência, né? Então, eles também têm a capacidade de desenvolver, né, essas habilidades, mas eles precisam de apoio. E é justamente para essa função que vocês estão lá, para apoiar e ajudar esses alunos a desenvolver essas habilidades. Bom? Pode passar. Sinais de desregulação. O profissional de apoio precisa aprender a observar. Quanto mais cedo perceber os sinais, maior a chance de evitar uma crise. Os sinais podem incluir respiração acelerada, inquietação, aumento da agitação, mudança no tom de voz, mãos nos ouvidos,
movimentos repetitivos, né? Então, esses são sinais que indicam que a criança ela está prestes a ter uma desregulação. E a gente precisa ter esse olhar, né, para os sinais. Porque o profissional de apoio ele precisa aprender a observar, né, ali no dia a dia. Então, observa o que está acontecendo, né, em relação àquele aluno, né, por que a respiração dele mudou. Então, quando eu percebo esses sinais, eu tenho que me aproximar desse aluno e já conversar com ele com calma, mantendo sempre a calma, transmitir para esse aluno paz, tranquilidade, né, para que ele volte ao seu eixo normal, porque ele está prestes a ter uma desregulação. Então, quando eu perceber que ele está com a respiração acelerada, quando ele está inquieto, inquieta, o aumento na agitação, né, porque tem criança que já é normal, ele já é agitado, ele já chega agitado, ele passa a aula todinha agitado, vai embora agitado, é assim ou não é? Tem criança que é assim. Só que às vezes existem situações dentro da sala de aula que essa agitação ela aumenta. Então eu tenho que ter esse olhar, né? Eu tenho que ter esse olhar, essa observação em relação ao aluno que eu estou acompanhando e saber quando é que mudou. Quando é que mudou? Por que mudou? Né? Para que eu venha intervir e esse aluno não venha desencadear em uma crise, né? Uma desregulação. Então, esses sinais indicam que o estudante está perdendo o controle emocional. Então, quando eu perceber algum desses sinais, eu já tenho que buscar um meio ali, um mecanismo de me aproximar do aluno, né? E tentar fazer ele voltar ao seu estado normal, para que ele não venha desencadear aí uma crise e as coisas venham fugir do controle. A escala de crise. Aí a gente vê aí o verde, né? Usamos aí semáforo. O verde, a criança está calma, aprende, brinca, interage. É o momento ideal para ensinar habilidades sociais. Então, quando a criança está calma, aí é o momento exato da gente aproveitar esse momento. Né? Aproveitar esse momento que a criança está calma, para quê? Para que a gente leve ele, nesse momento aí que ele está brincando, interagindo, né? É o momento ideal para ensinar habilidades para essa criança. Então a gente tem que aproveitar esse momento. E a gente sabe que uma criança que é PCD, que tem aí essa deficiência, né? Não é todo momento que ele vai estar assim dentro da sala de aula. Né? Tem crianças que ele chega dentro da sala de aula e passa 10 minutos bem. 10 minutos a professora levanta a mão para o céu, que maravilha. Passou de 10 minutos ali, as coisas desandam. Né? A sala vira de cabeça para baixo. Então tem que aproveitar aqueles 10 minutos, aqueles 15 minutos, seja qual for o tempo que aquela criança está calma, para ensinar algumas habilidades para ela. E aí depois vem aí do semáforo, vem para o amarelo. Começam os sinais, aqueles sinais que a gente viu agora há pouco. Inquietação, irritação, ansiedade. É o momento de intervir. Aí é o momento da gente se aproximar, de a gente buscar mecanismos para que ele volte para o sinalzinho verde ali. Né? Para que ele volte para a calmaria. Né? Porque se a gente não intervir nesse momento, aí vai para o vermelho. Aí a crise acontece. Nesse momento, o cérebro está funcionando em modo de sobrevivência. O estudante não consegue aprender. Não adianta explicar, brigar ou dar sermão. Primeiro é preciso ajudá-lo a recuperar o equilíbrio. Então, no momento de crise, não adianta tentar ensinar nada. Né? Não adianta. O estudante está no modo ali de sobrevivência.
crise acontece nesse momento e o cérebro está em funcionamento em um modo de sobrevivência. O estudante não consegue aprender, não adianta explicar, brigar, né? Não adianta brigar, só vai aumentar a desregulação, só vai piorar a situação. Então é manter a calma, né? Se for falar, fale com a voz suave, baixe ao máximo o volume da sua voz. Porque qualquer coisa pode aumentar mais ainda a desregulação de uma criança que está tendo uma crise. Pode passar. 3. Gatilhos das crises. Toda crise possui motivo. Os gatilhos podem ser sensoriais, né? Muito barulho, luz forte, calor, cheiro intenso e excesso de pessoas. Né? Então, percebe que aí o calor já está querendo dar crise em alguns, né? Brincadeiras à parte, tá bom? Mas realmente está quente. Então, são gatilhos, né, que podem desencadear uma crise sensorial. Né? É muito barulho e a gente sabe que isso realmente acontece, principalmente com crianças que têm a condição aí do TEA, né? Transtorno do aspecto autismo. Eles têm essa sensibilidade ao barulho, então às vezes incomoda, né? A gente percebe logo quando alguma criança dita normal grita dentro da sala de aula, já bota a mão no ouvido, né? Uma cadeira, se arrastar uma cadeira dentro da sala de aula, isso já incomoda. Para a gente é normal, mas na cabeça daquele aluno, aquilo é um barulho muito forte, chega a incomodar, né? Então aí desencadeia uma crise. A questão da luz forte também, né? Aquele ambiente muito iluminado, né? Acaba desencadeando aí também uma crise. A questão do calor, um ambiente muito quente, o cheiro intenso, né? E o excesso de pessoas. Aí a gente vê também a mudança de rotina, mudança na rotina. E estamos falando aqui sobre gatilhos, tá bom? Que pode desencadear uma crise. A mudança de rotina também, ela pode desencadear uma crise. Né? Quando o aluno já tem aquela rotina, né? É por isso a importância desse diálogo, como a professora ela falou aqui, desse diálogo com a família, para saber qual é a rotina dessa criança dentro de casa. Né? O que os pais, qual o método que os pais utilizam com essa criança dentro de casa. Então é importante esse diálogo com a família para entender, porque se essa criança tem uma rotina, a escola vai ter que seguir aquela rotina. Né? Vai ter que seguir aquela rotina, porque se quebrar a rotina, isso pode desencadear uma crise. Né? Pode aí desregular completamente o aluno. Então, exemplo. Hoje não haverá educação física. Para muitas crianças, isso gera ansiedade. Né? Porque a criança, por exemplo, na sexta-feira, vamos dar um exemplo aqui, na sexta-feira é dia de educação física. E quando for na sexta-feira, no momento das crianças sair para a educação física, a gente fala para aquela criança que é percebida hoje, você não vai. Você quebrou uma rotina. Ele já está acostumado com aquela rotina, toda sexta-feira participar. E se for fazer isso, se caso a criança não vai poder participar naquele dia, antecipe. Já fale para ele, hoje, assim que ele chegar na escola, já começa a trabalhar isso na mente daquela criança. Hoje você não vai participar e explique o motivo pelo qual ele não vai participar, para não ter problemas. Outra situação, exigência muito difícil. Atividades acima da capacidade atual do estudante. Pode gerar frustração. Então a gente tem que entender aí as limitações também do aluno que a gente está acompanhando.
atividade que a professora da sala regular vai passar, que para as crianças ditas normal, talvez eles tenham essa compreensão de fazer, né? Mas para um teu aluno que tem suas limitações, pode ser uma atividade acima da capacidade dele. Não é que tem que ser outra atividade. Eu tenho que pegar aquela atividade e aplicar de uma forma diferente. Fazer com que aquele aluno ele venha fazer aquela atividade, mas que seja de uma forma mais leve, né? Para aquele aluno, para que ele não venha ter aí uma frustração, não venha desencadear uma crise. Então, outro gatilho, dificuldade de comunicação. Quando a criança não consegue explicar o que sente. Então, isso é muito normal, né? Tem crianças que ela não consegue explicar e não consegue se expressar, né? O que ele está sentindo naquele momento. Às vezes a criança ela só quer ir no banheiro, mas ele não sabe expressar, ele não sabe falar. Ele é uma criança que ele tem essa dificuldade, ele é não verbal. Então, como ele vai dizer, como ele vai falar? É por isso que é importante usar aquele método que a professora falou aqui, da questão da agenda visual, né? Isso auxilia muito a criança quando ela quiser ir no banheiro, quiser tomar água, isso auxilia muito. E com certeza vai evitar dessa criança desencadear uma crise, né? Outra coisa, o sono. Uma criança cansada perde mais facilmente o controle emocional. Então, quando esse aluno, eis a importância do AVE sempre receber o seu aluno, né? Essa é a importância do AVE receber o aluno na chegada à escola. Então, quer dizer, o AVE tem que chegar primeiro que o aluno. O AVE não chega depois. Chega primeiro, ele tem que esperar o seu aluno. Por que ele tem que esperar o seu aluno? Porque na chegada do aluno você vai perguntar como é que foi a noite dele. Ele dormiu bem? Ela dormiu bem? Ele tomou café? Ela tomou café? Né? Faça alguns questionamentos, porque isso vai lhe ajudar no decorrer das 4 horas que você vai estar auxiliando esse aluno dentro da sala de aula. Então, a importância do haver sempre estar na escola antes do aluno. A questão da fome. Fome altera o comportamento de qualquer pessoa. Sim ou não? Vai responder assim com a força tão... Porque já tem gente aí perdendo o controle que está com fome. Né? Mas é normal, a fome ela mexe com qualquer um. Né? Quer provar alguém, né? Deixa ele passar fome. Então, a fome ela mexe com qualquer um, altera o comportamento. Então, quando a pessoa está com fome, isso altera o comportamento emocional, fica mais abalado, né? A pessoa só falta explodir. Agora, imagine uma pessoa que já tem as suas limitações, né? E está ali com fome. Por isso a importância, mais uma vez, do diálogo na chegada do aluno na escola. Aí, outro gatilho é a dor. Dor de cabeça, dor de ouvido, dor de barriga, dor de dente, né? Nem sempre a criança consegue explicar, principalmente os não verbal. Como é que ele vai dizer que está com dor de cabeça? Mas ele vai se expressar de alguma forma, sim ou não? A gente tem que buscar essa compreensão. O que o comportamento quer dizer? Porque todo comportamento fala, né? Então, quando a criança está com dor de cabeça, dor de ouvido, dor de barriga, dor de dente, então nem sempre a criança ela consegue explicar o que está sentindo. É tipo assim, é como uma criança recém-nascida, né? Sabe aquela criança que chora a noite toda e às vezes é só uma cólicazinha? Ou às vezes não, ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Mas aí a mãe, como tem esse laço forte com a criança ali, recém-nascida, ela vai adquirindo essa experiência, né? Então, às vezes, ela já sabe quando é só uma cólica, né? E a criança está sentindo, quando está sentindo alguma coisa, a mãe acaba identificando.
E o profissional de apoio tem que buscar essas habilidades aí para entender também quando a criança não verbal ela está gritando, né? Porque pode ser que ele esteja com dor de cabeça, dor de ouvido, dor de barriga, dor de dente. Então, eles não conseguem falar, mas eles estão se expressando de alguma forma. E nós precisamos buscar essa compreensão. Pode passar. A melhor crise é aquela que conseguimos evitar. Algumas estratégias. Criar rotina previsível. Utilizar, mais uma vez aí, agenda visual. Antecipar mudanças, é aquilo que já foi falado aqui. Se tem uma rotina, né? E naquele dia vai mudar aquela rotina, antecipe isso. Fale com antecedência, não pegue o aluno de surpresa, porque isso pode desencadear uma crise. Ele tem que ser avisado com antecedência das mudanças. Oferecer escolhas, né? Utilizar linguagem simples, dividir atividades em pequenas etapas. Lembre-se, o aluno PCD, o aluno que tem algumas deficiências, ele tem a capacidade de aprender, mas ele não aprende na mesma velocidade. Então, se a atividade é um pouco longa, divida essa atividade. Se a atividade, a criança hoje, a professora passou lá a tarefa e hoje nós vamos aprender de 1 a 10. Para os ditos normais, talvez funcione, mas para algumas crianças PCD, não. Então, divida essa tarefa. Hoje a gente vai aprender até o 3. Ou a gente vai aprender de 1 a 2. Porque você vai ensinar e ele vai... E daqui a 1 minuto você pergunta e ele não lembra. Tem criança que é assim. Você vai ensinar umas 10 vezes ali, ele não vai absorver aquele conhecimento. Só depois de muita insistência. Então, divida as atividades em pequenas etapas. Reforçar comportamento positivo. Não é os negativos, que nem a gente viu ali, tá bom? Reforçar os comportamentos positivos. Aquilo que funcionou, você reforça. Deu certo? Então vamos reforçar. Né? Elogie, principalmente nesse sentido, elogie os pequenos acertos, né? Do aluno, elogie ele. Faça com ele que ele se sinta bem. Respeitar pausas. Oferecer momentos de relaxamento. Então é aquele momento que você vai oferecer para o aluno, para ele relaxar, né? E às vezes ali dentro da sala de aula, 1 hora, 2 horas, fica muito extenso para um aluno que tem algumas deficiências. Então a gente tem que, em algum momento, tirar aquele aluno de dentro da sala de aula, levar ele para um momento de relaxamento. Só o fato dele andar no pátio da escola, isso para ele já é um relaxamento, já vai ajudar muito ele dentro do âmbito escolar. Reduzir o excesso de estímulos. Né? Pode passar. O papel do profissional de apoio. Isso aqui eu acredito que todos vocês já sabem. Vamos só ler aqui para a gente recapitular essa compreensão. O profissional de apoio não está na escola apenas para cuidar. Ele é um mediador da aprendizagem. Seu trabalho inclui observar, incentivar a autonomia, facilitar a comunicação, auxiliar a organização. Não é fazer, é auxiliar. Bom, é aquilo que já foi falado aqui. Se todo aluno é capaz de aprender. Então, auxilie ele, não faça por ele. Porque senão ele nunca vai ter autonomia. Ele nunca vai ser independente se todas as vezes eu fazer por ele. Então, nesse sentido, o aluno, que nem foi falado aqui na questão da mochila, na questão da encerrando a aula. Então, os alunos vão organizar os seus materiais, a sua mochila para ir embora. O AVE não tem que organizar a bolsa do aluno. Auxilie ele, auxilie ela. Mas não faça sozinho, ele tem que fazer, ela tem que fazer. E
que ele ou ela é capaz de fazer, de organizar os seus materiais. Prevenir crises, né? Estamos falando aí do papel do profissional de apoio. Prevenir crises, que é fazendo aquelas observações e registrar comportamento. Eu acredito que ainda se utiliza o diário de bordo, não é isso? É esse nome mesmo que vocês utilizam? O diário de bordo. Então, registra tudo. Os comportamentos, as crises, né? A metodologia que você usou para regular aquele momento, tem que registrar tudo. Comunicar o professor e equipe pedagógica. Isso aí é o papel do profissional de apoio. E acolher, acima de tudo, acolher o estudante. Pode passar. 4. Manejo da crise. Mesmo com prevenção, algumas crises acontecerão. O mais importante é saber agir. Né? Então, tem coisas que é inevitável. Por mais que você trabalhe, por mais que você trabalhe em cima da prevenção, mas tem crise que não vai ser evitada. Né? Porque a gente vê essa situação de um aluno que desencadeia essas crises, são coisas que acontecem repentinamente, às vezes está tudo bem, né? E às vezes é como se ele tivesse um pavio curto. Então, em dado momento, estoura, aí vem a crise. Então, como agir durante uma crise? Um passo de cada vez, para ajudar o estudante a se recuperar. Primeiro passo, manter a calma. É aquilo que a gente sempre fala, mantenha a calma. A criança observa os adultos. Então mantenha a calma. Não adianta entrar em desespero naquele momento. É se manter calmo, porque a criança vai estar lhe observando. Né? Então mantenha a calma. Segundo passo, garanta segurança. Retirar objetos perigosos de perto no momento da crise, né? Afastar os colegas e evitar acidentes. Então, aí a gente está falando como agir durante uma crise. O terceiro passo é diminuir estímulos, né? Diminuir o barulho, apagar luzes fortes, né? Reduzir ali a iluminação naquele momento, né? Porque no momento de crise parou toda a sala de aula, né? A professora da sala regular não vai conseguir dar prosseguimento naquela aula, naquele momento, porque tem um aluno em crise. Então, naquele momento, diminua as luzes, peça aos demais alunos manter a calma, fazer silêncio, né? E retirar o excesso de pessoas. O quarto passo é falar pouco. No momento de crise não adianta falar muito, fale o mínimo possível. Durante a crise, utilize frases curtas. Estou aqui, né? Estou aqui. Você está seguro, você é seguro, né? Vamos respirar. Aquelas práticas que a gente viu lá no início. Então, vamos respirar. Né? Falar com calma com aquela criança, com aquele aluno, para que ele venha aí voltar ao seu estado normal. O quinto passo,
identificar o motivo e pensar em estratégias para isso, para evitar novas crises, né? Mas isso depois que ele tiver calmo, tá bom? Cuidar da criança começa por cuidar do ambiente e das nossas respostas. Calma, segurança e acolhimento fazem toda a diferença. Pode passar. O que não fazer? Nunca gritar, nunca discutir, aquilo que a gente falou agora, ironizar, chamar de mal educado, né? É o que nunca deve se fazer. Porque a criança naquele momento está tendo uma crise, está gritando, não tem por que chamar ele de mal educado. Lembre-se, você está acompanhando uma criança que é PCD, que tem ali uma condição, uma deficiência. Então, ele não está sendo mal educado, ele está tendo uma crise. Filmar, né, isso é muito importante. Não pode filmar, tá bom? A não ser que esse diálogo tenha acontecido com os pais, com o responsável. Porque tem pais que às vezes só acredita vendo. E às vezes ele pede, quando ele estiver tendo uma crise, você pode filmar para mim? E essa filmagem vocês precisam tomar muito cuidado, tá bom? E se foi o responsável, o pai ou a mãe, ou o responsável que pediu, essa filmagem é direcionada para ele. Então, de forma nenhuma, essa filmagem pode vazar, tá bom? É algo particular aí do AVE com o responsável. Filmar, expor para os colegas, sabe? Essa questão aqui, expor para os colegas, às vezes a criança está tendo uma crise e às vezes as pessoas falam assim, olha lá fulano, olha lá como ele fica, olha lá como ela fica, olha lá, fica chorando, fica se jogando no chão, está expondo o aluno que está tendo uma crise. E essa é uma atitude errada, não pode tomar essa atitude de expor o aluno que tem uma deficiência. Segurar a força também não pode, exceto em situação de risco eminente e conforme protocolo institucional. Tá bom? Então, só pode segurar a força se for uma questão de risco, né? Se for uma questão de risco eminente. O aluno ali pegou o lápis e quer furar o outro, então nesse momento é usado. Aí tem que saber também, tá bom? Segura ali de alguma forma, vai usar um pouco de força, vai. Mas não é aconselhável segurar a força, tá bom? Exceto em situação de risco iminente. Ameaçar punição. Se você não parar, vai ficar de castigo. Não é o caminho. A gente pode usar isso com nossos filhos em casa, mas com o aluno não. Tá bom? A gente usa isso lá com os filhos em casa, a gente diz, não, se você não parar com essa atitude, você vai ficar de castigo, vai apanhar. Já com o aluno não, com o aluno a gente não pode ameaçar com punições. Comparar com outras crianças, também não podemos fazer. Olha lá, fulano, é tão quietinho, por que você é desse jeito? Olha lá, fulano não chora, por que você chora? Olha lá, fulano não grita, por que você grita? Não pode ir por esse caminho, né, fazer esse tipo de comparação, tá bom? Pode passar. Vou ver aqui que o tempo está quente. Após a crise, quando o estudante estiver tranquilo, pergunte: o que aconteceu? Como posso ajudar? O que podemos fazer diferente da próxima vez? Depois, registre. É aquilo que nós comentamos. Depois de tudo, se após a crise, tá bom? Aí faça o registro. O horário que aconteceu a crise, a duração da crise, quanto tempo durou, possível gatilho. No momento da crise ali, você buscou entender
intervenção realizada, que foi o método que você usou ali, para intervir naquele momento, e o resultado obtido. Então, tudo isso vai para o diário de bordo, vai para o registro. Então, esses registros ajudam a equipe escolar a identificar padrões e planejar intervenções mais eficazes. Então, é através desses registros aí que a equipe escolar ela vai preparar aí, né, vai identificar padrões e planejar intervenções mais eficazes ainda. Ele vai trabalhar em cima das informações que vocês registraram. Pode passar. Rapidamente, estudo de caso. A situação aqui é, durante uma atividade de matemática, João, de 9 anos, que foi diagnosticado com TEA, começa a balançar as pernas, coloca as mãos no ouvido, joga o lápis no chão e tenta sair correndo da sala. Né? Esse é o caso. Perguntas para a discussão. Quais sinais de desregulação apareceram antes da crise? É uma pergunta, vamos lá. Quais sinais de desregulação apareceram antes da crise? Veja o caso e me diga aí qual foi os sinais. Então, ele apresentou vários sinais ali, né? De uma desregulação. Quais podem ter sido os gatilhos? Como o profissional de apoio deve agir nesse momento? O que não deve ser feito? Que estratégias preventivas podem ser adotadas para reduzir a ocorrência de novas crises? Então, é um estudo de caso. A gente viu ali o caso do João, de 9 anos, ele apresentou aí, né, esses comportamentos, né, e a gente vê aí que ele estava prestes a ter uma crise, desencadeou, né, uma crise. Então, quando a gente notifica isso aí, quando a gente identifica esses comportamentos, aí é a hora de intervir, é a hora de se aproximar, porque o aluno, diante daquela atividade de matemática, ele começou a balançar as pernas e mudou o seu comportamento. Então, a gente tem que ter essa percepção, ele mudou o comportamento, ele está com a respiração mais acelerada, né? Ele ficou nervoso, está ansioso, ansiosa. Então é o momento da gente intervir para que não venha desencadear uma crise. Bom? A inclusão escolar não depende apenas de adaptações curriculares ou de recursos pedagógicos. Ela se concretiza, sobretudo, na forma como acolhemos, compreendemos e respondemos às necessidades dos estudantes. O profissional de apoio